Hoje eu quero falar sobre uma questão que provavelmente vai chegar em breve no Brasil também, essa discussão sobre as medidas de segurança que devem ou precisam ser adotadas para evitar ataques, invasões e vazamentos de dados de processos judiciais. No ano de 2020, ocorreram vários ataques externos a alguns tribunais, e o mais conhecido e falado foi o do STJ, em novembro de 2020, em que os sistemas do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ficaram fora do ar por aproximadamente uma semana. Não foi esclarecido se foi uma tentativa, se houve eficácia ou se foi só uma tentativa, melhor dizendo, de ataque aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral na época da eleição. Nós tivemos eleições municipais em 2020. Isso é algo que deve ser objeto de preocupação, até porque afeta em muitas situações aí, processos sigilosos, né, criminais, casos de família, processo que envolve segredo comercial, segredo industrial, e que precisa ser protegido. E se houver algum tipo de incidente ou vazamento de dados e de atos existentes nesses processos, é algo que não pode voltar à sua situação anterior e não pode ser recuperado. E no início de 2021 foi revelado também, o pouco que se sabe que foi revelado, o ataque de hackers de outro país e sobre diversos sistemas, na verdade um sistema único, né, um mesmo sistema operacional utilizado por vários órgãos públicos dos Estados Unidos, e o que teria ocorrido na atualização desse sistema e que afetou inclusive o Judiciário Federal dos Estados Unidos, ou seja, houve uma invasão e não se sabe até que ponto, que dados que foram coletados, o que foi extraído dos processos eletrônicos do Judiciário Federal americano. E isso também levou nos Estados Unidos a uma grande preocupação sobre o que informações foram obtidas, quem, né, retirou esse tipo de informação e que interesse que tinha sobre os processos no Judiciário Federal norte-americano e principalmente processos sigilosos, no meio de segredos de Estado também, e o que foi feito, o que poderá ser feito com esses dados e informações que existem nos processos judiciais. E a solução emergencial, né, que foi encontrada, isso foi revelado em janeiro de 2021, já em janeiro ainda, em fevereiro, uma das soluções de urgência tomadas nas Cortes Federais dos Estados Unidos foi o enquadramento de determinados documentos considerados como altamente sensíveis, né, um sigilo maior, a necessidade de proteção maior. Eles só podem ser apresentados agora em papel ou em meio eletrônico seguro, uma pendrive, algum outro dispositivo, um HD externo, que o advogado, a parte, queira apresentar no processo esse tipo de documento classificado como altamente sensível, ou ele é levado em papel diretamente para o tribunal, ou levado num dispositivo eletrônico seguro, e ele não é mais juntado no processo eletrônico, mas sim no computador existente na sede do tribunal, que é seguro e não está ligado a nenhuma rede, muito menos nenhuma rede externa e também nenhuma rede interna, e aí muito menos a internet. A intenção é fazer com que haja uma efetiva proteção a esse documento e ele seja tratado de forma sigilosa e não haja esse risco de vazamento ou de uma invasão com acesso externo a esse tipo de documento enquadrado como altamente sigiloso, com uma necessidade maior de proteção. Será que no Brasil isso é uma medida viável, uma medida adequada? Isso é algo bastante duvidoso, porque retirar determinados documentos, até mesmo o processo inteiro do sistema eletrônico, e transformá-lo, a gente fazer um retorno, uma volta ao processo de papel, não significa necessariamente que isso vá dar uma proteção maior a esses documentos ou ao sigilo do processo, ao segredo de justiça. Isso sempre aconteceu, vazamentos sempre ocorreram, principalmente em processos, em casos envolvendo pessoas famosas. Nós temos aí
um inventário de um apresentador de TV famoso aqui no Brasil que faleceu ano passado, é possível aí reconstituir quase todo o inventário apenas fazendo pesquisa na internet, né, pelo nome dele, quem se habilitou, qual é o valor do patrimônio. E isso não deveria acontecer. A vantagem do processo eletrônico nesse tipo de situação é que é possível, é mais fácil rastrear e se auditar quem acessou o processo, né, e quem pode, em tese, ter vazado as informações, algo que não é possível se fazer quando o processo de papel é mais difícil realizar esse controle. Nós temos sistemas eletrônicos que permitem, inclusive, a graduação de sistemas de sigilo, a definição das pessoas que podem acessar esse processo. Eu vejo isso como uma medida mais fácil e mais segura de garantir o sigilo dos documentos e do processo. Por exemplo, se há um grau maior de sigilo, uma preocupação maior, uma investigação policial ou interceptação telefônica, é possível determinar que apenas o juiz do processo, o Ministério Público, saibam inclusive da existência do processo e tenham acesso a ele, para evitar algum tipo de vazamento, de incidente com os dados existentes naquele processo. Então, ainda que o meio digital ofereça vulnerabilidades, é possível se trabalhar com medidas de prevenção, de segurança, ainda que não se possa falar em algo 100% seguro, mas dentro de um processo eletrônico é mais fácil rastrear e auditar quem teve acesso a ele e quem pode ter vazado ou de forma indevida, né, retirado ou feito um uso indevido ou não permitido dos dados, dos atos praticados dentro desse processo. Isso acaba sendo mais seguro do que essa simples volta ao processo de papel. Qual é a opinião de vocês sobre isso, né? Deixe o comentário aqui, é uma questão polêmica e certamente em 2021, nos próximos anos, essa discussão deve surgir no Brasil, porque infelizmente, e até com a preocupação maior com esse tipo de assunto surgido com a LGPD, deverá ser comum e acontecer ainda nos próximos meses e anos outras situações infelizes aí de incidentes com dados e de vazamentos indevidos de dados pessoais, inclusive aqueles existentes nos processos judiciais.